Modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês a peça que eu fiz para o primeiro desafio brasileiro de costura histórica e que é baseado numa ilustração, numa gravura que foi feita aqui no Brasil no século XVIII. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Já que o tema de janeiro era roupa íntima, eu resolvi aproveitar para fazer mais uma peça do projeto Traje Brasilis. No caso, essa anágua vermelha bafônica que faz parte de um traje brasileiro de 1780. Aliás, anágua não, guarda-pés, porque no processo da pesquisa eu descobri que esse era o nome que se dava para esse tipo de peça aqui no Brasil colonial. Minha inspiração é a aquarela número 29, pintada por Carlos Julião, provavelmente em Minas Gerais, na década de 1780. Nela vimos duas mulheres negras, possivelmente libertas, usando trajes cheios de camadas e cores e bem diferentes da imagem que a gente tem do que seria a vestimenta de uma mulher negra no Brasil colônia. O traje que eu estou recriando é esse da esquerda. E se você olhar bem ali no cantinho, vai perceber que o pintor incluiu na aquarela o detalhe de duas anáguas coloridas embaixo da saia. Principalmente graças às novelas e às minisséries, a gente acabou criando uma imagem muito equivocada do que seria a vestimenta de pessoas negras livres ou cativas, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil império. Se você for lembrar de produções que tratam do tema escravidão e que se passam nesse período, você vai lembrar que existem algumas coisas que são meio constantes ali. A figura do escravo maltrapilho, vestido sempre com algodão encardido e roupas caindo aos pedaços, cheias de buracos e manchadas. Ou o outro extremo disso, que é uma representação totalmente hipersexualizada, especialmente das mulheres, com trajes muito chamativos e decotados, que é o tipo de representação que a gente viu em Chica da Silva, por exemplo. Mas quando a gente vai procurar pelas fontes dessas épocas, como documentos escritos e gravuras feitas por viajantes, encontramos um mundo de trajes muito mais complexos e coloridos do que isso. E Carlos Julião, um militar e artista italiano que passou por Minas e Rio de Janeiro nos anos 1780, acabou registrando em aquarelas algo que vemos descrito em outros documentos da época. Desde a época da colônia, viajantes que passaram por aqui registraram que ficaram muito impressionados com a grande profusão de cores e a presença de muitos enfeites, como fitas e bordados, nos trajes das pessoas aqui no Brasil. Muitos deles registraram como as pessoas por aqui se vestiam, às vezes, a moda do reino, a moda europeia ou a moda da terra. E como aqui na colônia conviviam nos trajes influências da indumentária europeia, mas também influências indígenas, africanas e até mesmo asiáticas. Uma outra fonte muito legal para a gente conhecer um pouco desse universo da cultura material, especialmente na moda no Brasil colônia, são os inventários post-mortem. Sempre que uma pessoa morria e deixava bens materiais, era necessário listar e descrever esses bens e calcular seu valor aproximado. É a partir dos inventários que a gente consegue descobrir algumas informações do tipo: quais eram as peças de roupas que as pessoas de cada grupo social tinham, as cores, os nomes que eram dados a essas peças e as cores, como essas peças eram decoradas e os valores médios que essas peças alcançavam na época. E foi graças a esses inventários e as pesquisas de outros historiadores com esse tipo de fonte que eu consegui finalizar o projeto dessa saia. Existem vários tutoriais de saias do século XVIII feitas usando referências europeias. A Juliana Lopes chegou a fazer um tutorial excelente desse modelo para o site do projeto Traje Brasilis. E eu realmente aconselho muito que vocês deem uma boa olhada lá no tutorial, que, se eu não me engano, é inclusive o único tutorial em língua portuguesa para esse modelo de saia que tem na internet. Trabalhando com as aquarelas do Carlos Julião, muitas vezes tive que fazer um jogo de hipóteses e suposições. Como as ilustrações dele são bem estilizadas e mostram as figuras apenas de frente, no máximo em 3/4, fica bem difícil determinar com 100% de certeza o que é o formato de cada peça. Para esse projeto, comparei o formato da saia da figurinha, especialmente a posição das pregas, com o que encontramos em saias europeias do mesmo período.
Por causa disso, acredito que a construção seja a mesma. Isso e a presença de um item identificado como cadarço para saias em alguns inventários post-mortem me ajudou a ter um pouco mais de certeza, embora não 100%, que a construção da saia da figurinha 29 possa ser o mesmo tipo de construção que a gente encontra nas saias europeias desse período. Essa saia é basicamente 2 retângulos parcialmente costurados na lateral e pregueados na cintura. Aproveitei a largura completa do tecido para ter o mínimo de desperdício, que é o que se fazia no século XVIII. Assim, a minha saia tem quase 3 metros de roda. E fiz as 2 aberturas laterais para poder usar os meus bolsinhos bordados. Optei por fazer tudo à mão, seguindo os mesmos pontos e instruções de um livro de alfaiataria de 1760. Para unir as laterais, usei uma costura rebatida. Como a saia não tem forro, essa técnica é perfeita. A barra é bem simples, é só o tecido dobrado 2 vezes. E usei um ponto espinha de peixe por puro capricho. Poderia tranquilamente ter usado um ponto de barra. Para o cós, fixei as pregas com um ponto atrás espaçado e depois apliquei o cadarço com um ponto espiral feito com linha dupla. Você pode aprender todas essas técnicas de costura que eu falei aqui clicando no link que está aparecendo no card. Mas eu não queria fazer uma anágua totalmente lisa, então, de volta para a pesquisa. Foi lendo trabalhos de historiadores que lidaram com os inventários que acabei encontrando descrições de várias anáguas decoradas com rendas e até barrados de seda. Então resolvi aplicar uma fita de cetim tamanho número 1 na barra, só para ela ficar menos sem graça e porque eu não queria problemas com a lei. Então, meu amor, senta que lá vem a fofoca histórica do bem. As pessoas gostavam muito de luxo aqui no Brasil colonial. E o fato de algumas pessoas procurarem se vestir de uma maneira mais luxuosa do que sua posição social permitiria era algo que preocupava constantemente as autoridades, tanto aqui quanto em Portugal. Em 1757, a Câmara de Olinda chegou a encaminhar um documento para a coroa portuguesa em Lisboa, pedindo que as autoridades tomassem algum tipo de medida para, abre aspas, moderar os luxos extraordinários nos vestidos e modas. E antes disso, em 1704, as autoridades da região de Minas Gerais já tinham encaminhado ao governo português um pedido de uma lei que proibisse que as mulheres escravizadas circulassem com roupas feitas de seda e ostentando joias feitas de ouro. O mecanismo pelo qual a coroa portuguesa regulava o luxo, especialmente nas roupas, era através das pragmáticas, um conjunto de leis que tentava determinar quem podia vestir o quê. Só tentava mesmo, porque cá entre nós, isso nunca foi respeitado aqui, porque aqui é ruê BR, minha gente. Só para vocês terem uma ideia de como o Brasil colônia não era esse fim de mundo desbotado em tons de sépia que as novelas e as minisséries enfiaram na cabeça da gente, eu vou ler para vocês um trecho de um relato deixado por um viajante espanhol, o Juan Francisco de Aguirre, que passou pelo Brasil em 1782. As mulheres do Rio de Janeiro vestem-se como as de Portugal. Há algumas senhoras que não dispensam o uso de mantilhas e dos penteados adornados com fitas. O que mais interessa-lhes, porém, é estarem bem calçadas e empoadas. Para irem às igrejas ou a qualquer outra parte, usam sempre uma capa de castor, seja qual for a estação do ano. As fidalgas portam, em geral, saia e manta. Durante a Semana Santa, quando as vestimentas ganham maior luxo, as saias são abertas na frente e deixam à mostra um saiote bordado em ouro e prata. Nessa ocasião, as senhoras portam uma grande quantidade de pedras preciosas e fazem-se acompanhar de igual número de escravos. Esse texto que eu li agora está no livro Visões do Rio de Janeiro Colonial, que reúne uma série de relatos de viajantes que passaram pelo Rio entre 1530 e 1820. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link desse livro na livraria da Amazon e também estou deixando o link de todos os outros livros e dissertações que eu usei para a pesquisa desse traje. Mas voltando à saia. De acordo com a pragmática de 1698, a lei permitia que as mulheres utilizassem guarda-pés, anáguas, com barrados de seda de até 1 palmo de altura.
Pelo sistema antigo de medidas de Portugal, esse palmo daria mais ou menos entre 21 e 22 centímetros. Mas eu queria uma coisa mais humilde, que ficasse dentro da lei e que não fosse dar muito problema para a pessoa que estivesse vestindo essa saia. E pronto, temos um guarda-pé em tecido encarnado, totalmente feito à mão e usando os mesmos pontos das peças originais de 1780. Se você quiser me ver vestir o traje completo com essa nave, clica aqui em cima no link que está no card, porque já tem um vídeo vestindo todas as camadas desse traje. E se você curtiu esse vídeo e o nosso momento de fofoca histórica do bem, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo e que outros conteúdos você gostaria de ver. E não esqueça de conferir estes outros conteúdos que eu separei para você.